Olá, igreja. Olá a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Apocalipse, mas não vamos falar especificamente do livro de Apocalipse. Nós vamos falar de um livro que está muito relacionado e que é essencial, crucial para entendermos Apocalipse, que é o livro de Daniel. Nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, uma profecia que foi dada a Daniel, que explica muito o livro de Apocalipse. O livro de Daniel, ele é tido como o Apocalipse do Velho Testamento, se fosse nominar assim. E nele vai nos interessar especialmente o capítulo 9. Como de praxe, vou falar as fontes de pesquisa, né? Primeiro livro, Daniel, de Dong Yulan, O Destino do Governo Humano. O livro Daniel, de Hernandes Dias Lopes. E o Estudo Bíblico, de Luciano Subirá. Então, nós vamos iniciar lendo os versículos chaves que vão importar para essa nossa mensagem. Então, gostaria que todos pudessem acompanhar, abrir o livro de Daniel, no capítulo 9. Nós vamos ler não todo o capítulo, mas alguns versículos essenciais. Então, Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Diz lá: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, quer dizer, ele estudou a Bíblia, e percebeu que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí ele continua: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então, aqui nesse trecho, ele estudando o livro de Jeremias e também o de Isaías, ele percebe essa profecia dos 70 anos do cativeiro de Israel na Babilônia. E ele começa já a orar ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo, para que pudesse ser revelada essa profecia. Continuando, nós vamos ler agora do versículo 16 ao 19. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aqui, Daniel está orando pela cidade, pela reedificação da cidade, do templo e da cidade de Jerusalém. E ele realmente faz
faz uma oração muito genuína. E ele continua, depois vamos ler 24 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui ele está falando já do anticristo, né? Do que iria acontecer, do que vai acontecer, relacionado com as 70 semanas. Então essa profecia, ela é tida por Jesus como literal. Realmente ela já aconteceu em parte e vai acontecer o que resta. E foi relacionada com eventos futuros. Nós vemos isso em Mateus 24, versículos 14, 15 e 21. Vamos ler. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, uma condição para vir o fim é que o evangelho do reino, não é da graça, o evangelho do reino, seja pregado a todo o mundo. Aí ele continua, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, acabamos de ler, no lugar santo, em Israel, quem lê, entenda. Aí o 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Paulo também menciona essa profecia nas suas epístolas. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, onde ele fala do anticristo. Ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o abandono da crença, né? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o anticristo vai sentar-se no trono de Deus, no santuário de Deus. Onde fica isso? Em Israel. Então, as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e também sobre a cidade de Daniel, que é Jerusalém. Isso nós vimos em Daniel 9, 24, que nós já lemos. Um pouco da história. Em 586 a.C., Nabucodonosor levou Judá, levou Israel para o cativeiro. Daniel foi levado também para a Babilônia. Ele tinha, na época, 14 anos. O decreto de Deus era que o cativeiro do povo de Israel durasse 70 anos. Mas isso ia depender do quebrantamento do povo de Israel, da oração, do arrependimento do povo de Israel. No Império Médio-Persa, na Média da Pérsia, Daniel passa a ser o segundo homem mais importante. Por quê? Porque ele interpretava os sonhos do rei. E ele foi subindo de cargo, então ele passou a ser o segundo na hierarquia do Império Medo-Persa. E Daniel era dedicado ao estudo da palavra de Deus. Daniel entendeu, com a ajuda dos livros de Jeremias e de Isaías, que já existiam, né, que os anos das assolações de Jerusalém estavam para ser cumpridos, estavam terminando, e que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. O povo de Israel ficaria na Babilônia 70 anos. Vamos ler isso, vamos ver se é isso mesmo. Jeremias 25, de 8 a 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, estava a serviço do Senhor, Nabucodonosor. Tudo está sob a vontade do Senhor. E os trarei contra esta terra, contra Israel, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de alegria e de assobio,
e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria, e a voz do noivo e a voz da noiva, e o som da moz. Moz é uma pedra de moinho, né, que maceta os grãos. E a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, a terra de Israel, e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então já estava lá em Jeremias o que ia acontecer. Continuando em Jeremias 29, de 10 a 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ia trazer de volta para Israel depois de 70 anos. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, quando a gente invoca o Senhor, ora ao Senhor, de uma maneira simples, pura, o Senhor ouve. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O importante na oração é a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração. No 14, serei achado de vós, o Senhor vai ser achado do povo de Israel, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, porque eles tinha havido uma diáspora, né? Depois da morte de Cristo, houve uma diáspora do povo de Israel, só ficando os discípulos de Jesus em Jerusalém. Os demais judeus foram dispersos, né, por toda a região. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Em Isaías, isso também é visto nos capítulos 41 a 45, mas a gente vai ler só um versículo do capítulo 45, versículo 17. Diz assim, Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, se alguém perguntar para você, Israel vai ser salvo? Vai ser salvo, está na palavra. Salvação eterna, mas da maneira do Senhor, né? Não é a mesma maneira da igreja. Bom, antes de falar das 70 semanas especificamente, vamos falar um pouco dessa oração de Daniel. Daniel 9, de 3 a 19, nós lemos uma parte, Daniel ora ao Senhor. E essa oração, ela mostra, nos ensina 4 coisas importantes. Primeira delas, uma busca intensa de Daniel pelo Senhor. Uma busca intensa. Quando você for orar ao Senhor, busque-o intensamente. Um clamor fervoroso. Ele ora e suplica. Quando formos orar, precisamos não só orar, mas suplicar ao Senhor. Houve urgência. Ele orou e jejuou. Quando a gente jejua, mostra uma urgência na nossa oração. Ali ainda faltavam 2 anos para o cumprimento da profecia. E não havia ainda o arrependimento necessário do povo de Israel. E, em quarto lugar, ocorreu um quebrantamento profundo. Ele se humilhou com pano de saco e cinza, ou seja, um arrependimento cabal. Quando a gente orar ao Senhor, nós precisamos nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados. Em primeiro lugar, nós precisamos orar a Deus pela nossa condição. Se a nossa condição não for normal, se ela for anormal, Deus não irá atender o nosso pedido. Deus atende a oração dos justos, e Daniel era um justo, ele era amado no céu. Tiago 5,16 confirma isso, diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando a gente for orar, precisamos também orar uns pelos outros e nós precisamos confessar os nossos pecados também uns pelos outros. Daniel começou adorando a Deus, depois confessou os seus próprios pecados, depois confessou os pecados do povo, dos líderes e do restante do povo. Ao orar, nós precisamos nos esvaziar completamente dos nossos pecados, das coisas negativas que estão em nós e nos enchermos do Espírito.
O povo de Israel não obedeceu às palavras dos profetas. Vocês viram que em Jeremias, Isaías já estava lá a profecia. Por causa da desobediência do povo de Israel, Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Então foi como um castigo mesmo para o povo de Israel, porque eles eram desobedientes a Deus, às ordenanças de Deus, e por não serem obedientes, Deus permitiu que Nabucodonosor os levassem cativos para a Babilônia. Daniel não orou pelos seus interesses, mas orou pelos interesses de Deus. Vamos ler Daniel 9, 21 a 23, onde essa oração de Daniel foi atendida por Deus e, na verdade, foi atendida de imediato, prontamente. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, das tuas orações, saiu a ordem de Deus, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Assim que, então, Daniel estava orando ainda, o Senhor o ouviu, imediatamente o ouviu e já despachou essa ordem para que a oração fosse atendida. Em Isaías 65, 24, nós temos que, e será que, antes que clamem, eu responderei. Muitas vezes nem precisa terminar a oração, o Senhor já vai responder. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Então o anjo Gabriel informou a Daniel que logo que ele começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. E a resposta de Deus foi além do pedido de Daniel. Daniel pediu pela restauração da cidade de Jerusalém, mas Deus, em resposta, revelou a ele acerca do próprio Messias, de Cristo, que viria. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nessa palavra? Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E Deus não atende às nossas orações pelos nossos méritos, não. Ele atende por suas muitas misericórdias. Se a nossa oração tem uma base correta, ela é eficaz e Deus vai ouvir. Vamos falar agora então sobre a profecia das 70 semanas especificamente. Essas 70 semanas, elas são subdivididas em 3 aspectos: 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana, a última. 7, 62 e 1. Cada semana é uma semana de 7 anos, ou seja, 70 semanas, 490 anos. As 70 semanas começaram a ser contadas a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Não é o templo, é Jerusalém. Entenda-se que o templo também estava lá, na cidade de Jerusalém. Isso no ano 20º do rei Artaxerxes I, ou cerca de 445 anos antes de Cristo. Neemias, capítulo 2, versículos 1 e de 5 a 9, nos diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aí no 5, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Isso é Neemias falando. As 70 semanas terminam, então, com a restauração de todas as coisas. Então, são semanas de anos, mas há uma diferenciação, dias e anos. A palavra semana em hebraico é Shabua, que significa 7. Mas, para você diferenciar se é de semana de dias ou semana de anos, na semana de dias, há uma palavra antes de Shabua, que é Yamim. Então, Yamim, Shabua, é semana de dias. Se for semana de anos, somente Shabua. Em Jeremias, nós vimos que por 490 anos de cativeiro, Israel não respeitou os sábados, a adoração ao Senhor aos sábados. Ficou em haver 70 anos como pagamento por esses sábados que não foram respeitados, esses sábados, esses anos sabáticos, 70 anos. E tem um cumprimento, então, literal, essas 70 semanas. O ano judeu ele é composto de 12 meses de 30 dias cada um, mesmo fevereiro, mesmo os outros meses, 30 dias cada um.
Então, 360 dias, o ano judeu. Já o nosso ano tem 365 dias e a cada 4 anos, o ano bissexto, acrescenta-se um dia a mais no mês de fevereiro. Então, em dias, fazendo as contas, né, 69 semanas de 7 anos no ano judeu, 173.880 dias. No nosso calendário, 176.295 dias, ou seja, há uma diferença a mais de 2.415 dias no nosso calendário, fora os anos bissextos. Não vamos entrar nesses detalhes, há um diagrama que explica isso bem detalhadamente, com contas precisas, contas em dias exatos, mas não é aqui o escopo para a gente falar disso. Agora, se formos bastante corretos nos cálculos, veremos que Jesus não nasceu no ano 0. Que interessante isso, hein? Há uma margem de erro de 4 anos, ele teria nascido em 4 a.C. O abade Dionísio Exíguo, no ano de 525 d.C., ele calculou o nascimento de Cristo, fez todos os cálculos, né? E nós seguimos esses cálculos, mas houve uma correção no século XVII e chegou-se à conclusão que havia um erro, uma margem de erro de 4 anos. As 70 semanas, então, foram divididas em 3 partes. 7 semanas, 49 anos, o tempo que levou da ordem para restaurar o templo e reconstruir Jerusalém até o término da reedificação. Da ordem para reedificar até o término da reedificação de Jerusalém. 62 semanas, 434 anos, do término da reedificação de Jerusalém até a morte de Cristo, a morte do ungido, do Messias. E 1 semana que ficou faltando, que está faltando, 7 anos. Essa semana foi prorrogada, foi empurrada para o fim de todas as coisas. Não se cumpriu ainda. Então há um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Esse intervalo é o intervalo que nós estamos vivendo. É a era da igreja, a era da graça. Os gentios foram introduzidos no plano de Deus. Daniel 9:25 fala que da ordem para reedificar Jerusalém até a morte de Cristo passam-se 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, 483 anos. Em 32 depois de Cristo se cumpre essas 69 semanas. Se completam, na verdade, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho e é aclamado pelo povo. Bendito o que vem em nome do Senhor, Mateus 21:9, que é onde o povo com os ramos na mão, né, saúdam o rei Jesus. Agora, espiritualmente, o que isso tudo significa? Então, há um intervalo, né? O cronômetro parou entre a semana 69 e a semana 70. Após a morte de Cristo na cruz, a história de Israel sofreu uma interrupção. Ainda falta a última semana para completar as 70 semanas. Esse, então, como falamos, é o tempo dos gentios, até que se cumpra. Até que se cumpra o tempo dos gentios, a era da igreja, a era da graça, que estamos vivendo e onde Deus cumpre a sua economia. Quanto tempo vai durar a era da igreja? Você sabe? Não, nem eu. Ninguém sabe. Não sabemos, né? Mas sabemos que já se passou 2021 anos. Tá? Por causa da rebeldia, da rejeição do povo de Israel, que rejeitou o Senhor, o Messias, Deus nos enxertou na oliveira boa. Israel era a oliveira boa. Nós éramos da oliveira brava. E o Senhor enxertou a oliveira brava na oliveira boa, por sua misericórdia. Está em Romanos 11, versículos 17 e 24. Nós somos oliveira brava enxertada na oliveira boa, que era Israel, porque o Senhor veio para Israel. O Senhor era judeu, ele veio para Israel. Mas por Israel não obedecer, não reconhecer o Senhor na sua primeira vinda, né, como o Salvador, como o Messias, ele se voltou para os gentios. Ele não sabia disso? Lógico que ele sabia, faz parte do plano de Deus. Então a igreja de Jesus Cristo entra porque Israel falhou e foi colocado de lado. Mas a igreja não vai falhar no seu propósito. Ela vai ser arrebatada, segundo alguns estudiosos, arrebatada antes dos 7 últimos anos. E aí acontece a volta de Israel. Então Israel vinha, 69 semanas,
saiu de lado, entrou a igreja, nós estamos vivendo essa era, quando acontecer a plenitude da igreja, a plenitude dos gentios, volta o cronômetro para Israel. A igreja sai e entra Israel. Agora, quando acontece o arrebatamento da igreja? Há várias correntes, né? Ainda vamos ver sobre isso, mas alguns falam que é antes da grande tribulação, que é o que acabei de falar. Alguns falam que é no meio da grande tribulação, outros falam que é no final da grande tribulação, e alguns falam que haveria mais de uma etapa de arrebatamento. Agora, há consenso, no entanto, que a vinda gloriosa de Jesus Cristo tenha seu desfecho, aconteça sim, no final da grande tribulação. Tá? Não acontece também antes da manifestação do anticristo. Então, aconteceria a vinda do Senhor, a segunda vinda, no final da grande tribulação, e não acontece antes que o anticristo seja manifesto. Nós vemos isso em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, o que detém, o que não deixa aparecer o anticristo, a manifestação da iniquidade? Quem o detém? Nós não sabemos. É a igreja? Não sabemos. A palavra não fala. Seja o que for que detém o anticristo, vai ser afetado e vai dar lugar para a manifestação do anticristo no tempo certo. Então, cronologicamente, após a semana 69, para o cronômetro de Israel e a igreja introduzida. Na semana 70, deve sair a igreja para voltar a Israel. A parábola da figueira fala muito bem disso. Fala que a figueira está brotando e se refere ao ressurgimento de Israel. Israel, como nação, ressurgiu em 14 de maio de 1948, depois de uma segunda grande guerra com milhões de vítimas, inclusive milhões de judeus mortos. Quer dizer, aconteceu uma coisa extraordinária para que os povos se comovessem e permitissem que Israel reaparecesse como nação. Em Mateus 24, 32 fala disso: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, a nação de Israel é representada por essa parábola da figueira. Então, a igreja vai sair de cena depois de ter cumprido a sua missão, o propósito de Deus. Hoje, Deus oferece salvação, hoje Deus oferece misericórdia, mas, infelizmente, nem todos aceitam. Os eventos finais vão levar ao juízo de Deus. O Senhor vai julgar essas pessoas que não aceitaram a salvação e a misericórdia de Deus. Mateus 24, de 36 a 39. Vamos ler essa passagem. Mateus 24, de 36 a 39. Diz lá: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, só o Pai sabe. Nem Jesus Cristo sabe quando será a segunda vinda dele. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, em Noé, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vocês veem que, como naquela época, né, talvez não estivesse fazendo nada errado, o povo estava lá comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Talvez hoje a gente extrapole um pouco nesse ponto, nesse quesito, né? As pessoas extrapolem, mas as pessoas não estavam dando importância para o que Noé estava fazendo. Tanto é que Noé levou em torno de 100 anos para construir a arca, e a arca é uma figura da igreja. Põe isso na cabeça. A arca é uma figura da igreja. Quem está na igreja vai ser salvo. Lógico que a pessoa tem que ser realmente salvo. Tem que receber, crer e receber o Senhor no seu espírito. Confessar com a sua boca.
Mas a figura da igreja é isso. A figura da igreja é nada mais nada menos do que a Arca de Noé sendo construída e ao término da sua construção, ou seja, quando a igreja completar o que precisa ser feito, o seu propósito nesta terra, o Senhor vai voltar. Né? Assim como aconteceu o dilúvio, vai acontecer a grande tribulação. Então as pessoas muitas vezes estão desapercebidas, né? Elas não se dão conta da importância do que está na palavra. Muitas vezes nem procuram a palavra, né? Os homens vivem, para falar de uma sinceridade bem pontual, os homens vivem pelo prazer, né? Em 2 Timóteo 3,4 confirma isso, diz: os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os homens serão e são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse é o tempo do fim. A volta do Senhor está próxima. A salvação é para os que creram. A salvação é para os que creram. E o juízo para os que recusaram ou abandonaram a oferta de Deus da salvação. A transição entre a semana 69 e a semana 70, ou entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo, é um exemplo também de uma profecia chamada profecia de pico. O que é isso? Se você olhar uma cordilheira, vários picos, à distância, vai parecer que os picos estão muito próximos uns dos outros. Mas, se você se aproximar deles, você vai ver que eles não estão perto. E isso aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. Eles não enxergaram a distância entre as profecias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, especificamente. Quando esse intervalo de tempo se completar, das 69 semanas para 70 semanas, começa a semana 70, que é dividida em 3 anos e meio mais 3 anos e meio, ou meia semana mais meia semana. É a grande tribulação, com ênfase especial na última meia semana, nos últimos 3 anos e meio, onde a coisa vai pegar, onde a coisa vai ser mais intensa, mas isso não é para nós. Nós que cremos não vamos passar por isso aí. Daniel 9, 26 e 27 fala de um príncipe, nós lemos. Esse príncipe pode ser visto também como Tito Vespasiano, um príncipe romano que no ano 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém. Isso cumpriu uma profecia do Senhor Jesus que dizia que não iria ficar pedra sobre pedra. Mateus 24, 2. Também vemos a figura do anticristo, não só nessa do príncipe romano Tito, mas também no pequeno chifre, capítulo 7 de Daniel, versículos 7 e 8. E também na figura de Antíoco Epifânio, capítulo 8, versículos 11 a 14. Há até mais versículos que falam sobre Antíoco Epifânio, que dão a entender sobre esse personagem. Ele viveu no século II a.C., e foi um tipo antigo do futuro anticristo. Por quê? Porque ele invadiu Jerusalém, invadiu Israel e forçou o povo judeu a adotar a civilização helênica da Grécia, com coisas que não tinham nada a ver com o povo judeu, inclusive oferecendo porcos como libações, como sacrifícios, coisa que para o povo judeu isso é inaceitável. No início da última semana, o anticristo fará uma firme aliança com muitos povos. Não vai ter muito poder no começo, mas vai usar de artimanhas, vai fazer aliança com muitas nações, propondo paz, a tão sonhada paz mundial. Um dia vai chegar a paz mundial, então presta atenção. Muitos farão aliança com ele, inclusive a nação de Israel, porque Israel ela vai estar totalmente dedicada para a reedificação do templo de Israel, onde hoje tem uma mesquita muçulmana, lá em Jerusalém. Na metade dos 7 anos, quando tudo parecer tranquilo, de repente o anticristo vai violar, vai romper essa aliança. Apocalipse 13, 5 nos fala: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Uma boca fala aqui do falso profeta. Então, não é só o anticristo, mas ele tinha um ajudante, que é o falso profeta,
que proferia arrogâncias e blasfêmias, e isso por 42 meses, ou segundos 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação também ela é referida como 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. 1 ano, mais 2, 3, mais metade de 1 ano, 3 anos e meio. Ou tempo, tempos, metade de um tempo. Agora, o que acontece na última semana? A manifestação do anticristo, que nós estamos vendo. Nós já lemos Daniel 9, 27, né, que ele vai fazer aliança com muitos na metade da última semana. Vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares em Israel, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, vai ser derrotado. Vamos ler um pouquinho, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 12. Diz lá: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, nós já vimos isso aqui, sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes do Senhor voltar, tem que ser revelado o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se sentar no santuário, no templo em Israel, e vai se proclamar Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas? O Senhor falando. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Exatamente, nós não sabemos o que o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo já está operando hoje. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, para se manifestar de uma maneira concreta. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O Senhor vai matar o anticristo e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então isso é para quem não acolheu a verdade, para quem não foi salvo. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Eles acreditam na mentira, no falso profeta, no anticristo, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, ao Senhor. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ainda João 5,43 nos fala: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Muitos não receberam o Senhor. Israel não recebeu o Senhor. Muitos hoje em dia não recebem o Senhor. Se outro vier em seu próprio nome, o anticristo, por exemplo, certamente o recebereis. O Senhor já está falando aqui em João 5 o que vai acontecer. A aliança, na semana 70 ainda, a aliança será quebrada na metade das semanas, 3 anos e meio finais. A diferença de termos tribulação e grande tribulação é interpretada por muitos pela intensidade do juízo que virá na segunda metade da semana. Vai ser uma coisa realmente muito séria. Agora, a grande tribulação, em tese, é para tratar com o anticristo e os seus seguidores. No desfecho da vinda de Cristo, virá a consumação de todo o plano de Deus de redenção. Tá? No versículo 27 de Daniel 9, né, nós vimos que o anticristo vai tomar Israel e destruir tudo o que é ligado à adoração judaica dos judeus. Fará cessar os sacrifícios, profanará o templo, assentando-se ali e colocando nele a sua imagem, a abominação da desolação. E todos vão ver isso. Há coisas até mais sérias que vão acontecer com relação a isso. Graças ao Senhor, o domínio do anticristo será tirado, e ele será destruído e consumido até o fim. 7:26, Daniel 7:26 diz: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O Senhor virá com seus vencedores e derrotará o anticristo no final dos últimos 3 anos e meio. Depois disso, o anticristo será lançado no lago de fogo. Daniel 9:27, parte B.
Então o anjo Gabriel mostrou tudo isso para Daniel, né? E a revelação dada a Daniel tem dois aspectos principais. O primeiro deles, o destino do governo humano, que vai acontecer com as nações. Isso foi representado pela grande imagem de um homem enorme, em Daniel capítulo 2, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Quais seriam, rapidamente, as partes dessa imagem? O primeiro reino, são 4 reinos, o primeiro reino é a cabeça, é de ouro, é o próprio Nabucodonosor. Ele ficou muito contente com essa revelação de Daniel. O rei da Babilônia. Os demais reinos ainda viriam. Então, o primeiro já havia. Segundo reino, o peito e os braços dessa estátua, de prata. É o reino da Média e da Pérsia. Então, os 2 braços, um reino para cada lado, os 2 braços, Média e Pérsia, unidos pelo peito. Era um reino só. O terceiro reino, o ventre, a barriga, né, e os quadris, de bronze, que é o império da Grécia, de Alexandre o Grande. E o quarto reino, as pernas, de ferro, 2 pernas, porque o reino, o Império Romano, né, esse aqui é constituído pelo Império Romano. O Império Romano ele se dividiu no Império Romano do Ocidente e do Oriente, então as 2 pernas. E também os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Os pés, eles têm uma parte forte, que é o ferro, e uma parte fraca, que é o barro. Então, isso aí é a continuação do Império Romano, as pernas e os pés. Hoje, nós estamos na era dos pés. Metade ferro, governo mais autoritário, e metade barro, um governo mais fraco. Os dedos dos pés representam os 10 reinos sob domínio do anticristo. Nós vamos ver isso ainda, que vão surgir nos últimos anos. E acontece de uma pedra não cortada com auxílio de mãos, essa pedra é Cristo. Ele vem destruir essa estátua, o governo humano, nos pés, que são de ferro e de barro, a parte mais frágil. O Senhor vai destruir. E o outro aspecto da visão de Daniel é o destino da nação de Israel, que nós estamos vendo aqui. Agora, essa profecia, ela vai se cumprir novamente na segunda vinda de Jesus Cristo? Bom, com certeza vai haver uma restauração de um império mundial. Isso no tempo do fim. Será a restauração do Império Romano. Como vai ser, quais nações vão ser, quem vai ser o anticristo, muito se tem falado, muito se tem especulado, mas na verdade ninguém sabe. Mas Deus sabe de tudo. Na profecia de Pico, que a gente citou, a primeira parte se cumpre na primeira vinda de Cristo e a outra parte na segunda vinda de Cristo. Né? Seriam essas 70 semanas. Então, recapitulando, entre a semana 69 e a 70 há um intervalo que estamos vivendo, a era da igreja. Até o final vão haver guerras. Na segunda metade dos 7 anos será a pior parte da grande tribulação. Na última semana vai haver a manifestação do anticristo. Segunda Tessalonicenses 2,8, que nós já vimos, será morto o anticristo com o sopro da boca do Senhor Jesus. Então, o fim do anticristo e da semana 70 se dará com a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora, o importante de tudo isso não é toda essa cronologia, isso é importante para a gente saber, para a gente se preparar, para a gente estar ciente do que vai acontecer. Mas o mais importante é a gente estar preparado. Mas como é que eu me preparo? Primeiro, você precisa receber o Senhor, se você não recebeu. Segundo, você precisa ler a palavra. Terceiro, você precisa participar da vida da igreja. O melhor lugar para a gente ser transformado é na vida da igreja. É ali que as pedras, né, com suas beiradinhas que machucam, né, elas são ajeitadas e elas são... o templo, no Antigo Testamento, ele era feito com... não havia nada no templo que fizesse as pedras serem cortadas, eram cortadas fora e eram encaixadas no templo. Então, nós somos encaixados dentro da igreja. É ali que a gente amadurece, é ali que a gente recebe vida em abundância. O Senhor se dá totalmente para a igreja. Mas dá individualmente? Dá também. Mas aonde ele se dá de maior intensidade, de uma maneira melhor na vida da igreja. O Senhor aguarda o nosso arrependimento. O Senhor é longânime, ele não voltou ainda. O Senhor está esperando
que a gente amadureça, né? Que a gente cresça em vida. E o Senhor virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Se você soubesse que sua casa iria ser assaltada por um ladrão, você não iria se preparar? Você não ia chamar a polícia, talvez se armar, para não deixar o ladrão entrar? Mas a gente não sabe. Mesmo assim, a gente precisa cuidar da casa. Não pode deixar aberta, não deixar convidar para a pessoa entrar e assaltar. Não é assim, não é verdade? A mesma coisa com o Senhor. A gente precisa estar preparado, porque o Senhor não vai avisar quando Ele vai voltar. A segunda vinda do Senhor não vai ser avisada. Ele virá como ladrão. Não tem uma data estabelecida. Apenas o Pai sabe, nem Jesus Cristo sabe. Mateus 24:36 confirma o que eu estou dizendo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Agora, o que a gente precisa fazer hoje? Nós podemos e devemos esperar e apressar a vinda de Deus, a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós podemos retardar também a segunda vinda de Jesus Cristo. Se o Evangelho do Reino não for pregado para todo mundo, se a gente não amadurecer, se a igreja não cumprir o seu propósito, se a gente não tiver a plenitude, os gentios da igreja, não houver a plenitude, o Senhor não volta. Então nós devemos, se nós amamos o Senhor, se nós amamos a segunda vinda do Senhor, nós devemos não só esperar, mas apressar a vinda do Senhor. 2 Pedro 3, 12 e 13 fala disso, diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a grande tribulação não é para os salvos. Os salvos aguardam, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, onde habita justiça. Hoje, nós estamos vivendo a vida da igreja. Então, vamos viver uma vida intensa da igreja, uma vida adequada da igreja. Vamos vivê-la de verdade. Precisamos nos amar, precisamos viver em harmonia, em unanimidade, perdoando uns aos outros. Ou seja, não dá para brincar de vida da igreja. Ou você vive a vida da igreja ou não vive. Apocalipse 3:10 nos diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, se formos fiéis à palavra, se não negarmos o nome do Senhor, o Senhor vai nos guardar da hora da provação. Todos temos erros, todos pecamos. Para isso, precisamos nos arrepender de uma maneira cabal, como fez Daniel, pano de saco e cinza. Precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias, porque nós pecamos, nós somos humanos, pecamos. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, precisamos ser enchidos do Espírito Santo. E que o Senhor, esse é o meu pedido, que o Senhor nos faça vencedores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Para aquele que não se inscreveu no canal, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Se inscreva, você vai ter acesso a todos os vídeos que já existem lá e os próximos que virão. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está fazendo o estudo bíblico de Apocalipse. Lá vão ter mais informações, mais mensagens que você pode acessar e que com certeza serão de grande ajuda. Que o Senhor nos dê uma ótima semana, uma abençoada semana, e que o Senhor possa realmente nos transformar em vencedores através da sua vontade, que a sua vontade seja feita em cada um de nós.